Olá, seja bem-vindo a mais um GTcast, o seu podcast sobre gestão tributária, e a gente está aqui mais uma vez para falar a respeito dos principais acontecimentos na área tributária ocorridos no mês de julho de 2024. Queremos dar as boas-vindas para você que está acompanhando e prestigiando esse nosso trabalho, e quero também desejar as boas-vindas a Gustavo Reis, Arique Farias. Olá, Alexandre. Olá, Arique. Uma alegria estar mais uma vez aqui para a gravação de mais um programa. Olá a todos, muito obrigado, Alexandre e Gustavo. Para mim, mais uma vez, uma satisfação estar aqui com vocês para discutir esses assuntos muito importantes em matéria tributária. E vamos começar falando aqui de notícia, e notícia atual e notícia quente, que a gente vai inclusive comentar muitas vezes em outros programas, que é a regulamentação da reforma tributária. Foi aprovada na Câmara, esse projeto que aprovado lá está com 507 páginas, e eu já comecei a estudar e talvez vire o ano estudando essa matéria, porque a gente tem ali muita coisa nova e que diz respeito apenas a uma parte do sistema tributário brasileiro, né? Afinal de contas, a reforma tributária ela mexeu em algumas coisas. Foi até denominada por muitos como reforma da tributação sobre o consumo, embora tenha mexido também em alguns outros tributos, mas, por exemplo, não mexe em imposto de renda, não mexe em contribuição previdenciária, mas mesmo assim já é matéria para a gente render muito comentário aqui. Exato. O que chama a atenção é o título da notícia. Regulamentação de reforma tributária aprovada na Câmara simplifica impostos. Essa própria informação que você passou, um PDF com 507 páginas, mais de 500 artigos, para mim não está simplificando, está unificando tributos. Você vai juntar lá o ICMS com ISS, ou seja, você vai reduzir a quantidade de tributos, mas que simplificar, como você disse, a gente vai ter que estudar muito ainda para entender essa matéria, até que a gente possa dizer que vai simplificar alguma coisa. Exatamente. E além de você, o Alexandre estava falando que ainda tem o imposto de renda e as contribuições previdenciárias que permanecem lá, pelo menos até hoje, como estão. E você tem o CBS agora, o IBS, vai continuar havendo o imposto estadual e o imposto que eles chamam de imposto sobre pecado, né? Que no fim das contas a gente reduziu de 5 para 4 mais os outros. Então, a nível de simplificação, a gente fica se perguntando o quanto realmente essa reforma vai simplificar. Eu estava lendo a notícia que um dos deputados falou que 50% do projeto são exceções às regras gerais. E a gente tem esse costume aqui no Brasil de realmente você ter uma regra geral com uma quantidade enorme de exceções que no fim não simplificam o sistema de fato, né? E um dos deputados do Partido Novo estavam, na verdade, reclamando, dizendo que não houve debate suficiente. Aí quando você vai para o lado do relator e do partido, dos partidos que estavam ali propondo a reforma como algo que vai de fato simplificar, eles dizem que na verdade houve todos os debates necessários e que o projeto passou com um nível de discussão adequado. A gente fica na expectativa de ver o que vai acontecer daqui para frente, mas a nível de simplificação, a nossa expectativa não é tão alta assim, não é mesmo, Alexandre? É isso mesmo. Eu tenho visto, de uma maneira geral, quem estuda sobre a matéria, os tributaristas que a gente tem ouvido aí em palestras, em vídeos no YouTube, a maioria tem se dividido. A gente tem visto os dois extremos, aqueles que estão apaixonados pela ideia da reforma, achando que vai ser uma revolução no nosso sistema tributário, e aqueles que estão sendo muito críticos a essa sistemática que vai envolver uma nova roupagem, a mudança de algumas regras, é verdade, mas não vai enxugar tanto como a gente esperava que enxugasse, porque no final das contas a CBS é a junção de PIS e COFINS, que hoje já são dois tributos praticamente gêmeos. Quando incide PIS, incide COFINS em quase todas as situações da mesma maneira, só com alíquota diferente. Aí você vai para o ICMS e ISS, vai virar IBS. IBS com um pedaço do município e um pedaço do estado. Então, no final das contas, é como se o ICMS e o ISS continuassem coexistindo, mas sob uma roupagem nova. E aí eles estão juntando tudo isso e chamando de IVA dual. Por quê? Porque um pedaço do IVA, que é o conceito de imposto de valor agregado, é a CBS que vai para a União. O outro pedaço, que é a IBS, vai para estados e municípios. Então, no final das contas, a gente vê uma roupagem nova para muita coisa velha. E na parte que envolve inovação, a gente está vendo se propagandear muito aí a vantagem de que agora
a não cumulatividade vai ser ampla, quer dizer, a empresa vai poder se creditar de tudo aquilo que ela adquire. Só que será que a não cumulatividade ampla vai valer a pena se você considerar que as alíquotas vão ficar muito elevadas? É nesse ponto aí que eu vejo que é muito perigoso para a sociedade brasileira, para a economia de uma maneira geral, ao final desse processo todo a gente ter uma mudança que vai representar, no final das contas, aumento da carga tributária. Exatamente. E até no informal, algumas pessoas têm perguntado assim: a reforma vai simplificar? A gente já está vendo que para a gente afirmar isso tem muito caminho ainda pela frente. Mas uma outra pergunta muito comum é: a carga tributária vai reduzir? E hoje a gente não tem como dizer isso. Isso que Alexandre pontuou para mim é muito marcante. Eu estudando o texto lá da proposta, diz que o IBS vai ter a alíquota do IBS municipal somada à alíquota do IBS estadual. Se eu sou um prestador de serviço e não sou contribuinte hoje do ICMS, ao pagar esse IBS, eu vou pagar um IBS que vai somar essas duas alíquotas, ou seja, dentro do tributo que eu vou pagar, vai ter uma parcela daquilo que é destinado ao Estado, só que eu não sou contribuinte hoje do ICMS. Então eu não consigo ver, pelo menos no texto ele não fala de nenhuma situação em que se você é só prestador de serviço, é só a alíquota do IBS municipal. Ele diz lá, é sempre a soma dos dois. Sim. E isso vai ser definido por cada estado, o seu IBS estadual, o IBS municipal por cada município. E eu não posso, então, afirmar hoje que os prestadores de serviço, de uma forma geral, terão uma carga tributária reduzida. Pelo menos nessa análise inicial, não consegui ler ainda todos os 500 artigos, mas, ao que me parece, também não vai haver uma redução tributária, pelo menos não em um primeiro momento. E a gente fica, você falando aí, eu estava pensando aqui que se com esses tributos que nós convivemos já há décadas, os atuais, né, no modelo atual, a gente tem um passivo tributário e dificuldades interpretativas sobre as bases de cálculo, os fatos geradores, as materialidades que compõem cada um desses tributos, que geram discussões no judiciário imensas de décadas. Por exemplo, a tese do século mesmo estava sendo discutida, salvo engano, desde o final dos anos 90. E aí saiu em 2017, demorou 5 anos para a modulação dos efeitos e até hoje a gente vê as repercussões. Imagine quando a reforma passar de vez, né, com todos os projetos aprovados, e a convivência desses tributos, os períodos de transição e as compatibilizações que vão ter que ser feitas pelo judiciário, porque isso não vai, eu não acho que vai ser resolvido somente no âmbito de comitê gestor ou no âmbito legal, no sentido estrito da palavra, né? Então, eu acho que isso vai dar pano para manga para muita discussão no judiciário, além das questões de aumento de carga tributária imediata e de simplificação ou não, que são argumentos, eu acho, muito mais subjetivos do que, na prática, objetivos do que está realmente sendo simplificado, né? E para o setor de serviços, eu também estou concordando com o Gustavo, vislumbrando aí um possível aumento substancial da carga tributária, porque hoje, se a gente pensar em ISS, todo mundo sabe, a alíquota máxima do ISS é 5% em qualquer lugar do Brasil. Vamos imaginar que da composição total do IVA, uma parte ali é o IBS, e o IBS fique ali na faixa de 18%, como eu tenho ouvido falar alguns estudiosos dizendo que vai gerar em torno desse percentual. Então, dentro dos 18%, tem uma parte que é para o Estado, uma parte que é para o município. Aí o contribuinte prestador de serviço vai ter direito de se creditar dos insumos, vai pagar 18% sobre o faturamento, menos 18% sobre as aquisições. Mas prestador de serviço, muitas vezes, o principal insumo dele é o quê? É a mão de obra dos seus prestadores, às vezes do próprio sócio. E aí, quando ele for calcular os créditos, ele vai abater desses 18% sobre o faturamento e ele vai cair numa alíquota efetiva, talvez, de 10%, de 12%, que seja de 9%, de 8%, sendo que hoje ele, prestador de serviço, está numa alíquota efetiva máxima de 5%, que é o ISS. Então, realmente há um risco iminente dos prestadores de serviços serem substancialmente majorados em relação à tributação, com as exceções que a gente está vendo lá que já vão ser pano para manga, como você falou, Ari. Por quê? Porque você tem redução de alíquota lá para várias atividades, como por exemplo para uma série de serviços profissionais,
que amanhã depois uma outra classe profissional vai dizer por que que esses profissionais têm direito à redução de alíquota. Eu também estou no mesmo contexto. Minha capacidade contributiva é semelhante. E assim a gente deve ter inúmeras novas teses que vão demandar anos e anos até que o judiciário defina. Então dá para a gente dizer o cenário de curto prazo não é favorável, principalmente porque a transição vai ser uma transição muito trabalhosa e muito dificilmente após a transição terminar a gente vai ter um cenário melhor, um sistema tributário mais simplificado, como a notícia aqui anuncia. E a gente poderia passar o resto do programa falando dessas propostas de reforma tributária, assunto não faltaria, mas eu queria aproveitar o ensejo de assuntos polêmicos para trazer uma notícia aqui novamente sobre o PES, porque a Receita Federal alertou algumas empresas, cerca ali de 2.200 e poucas empresas, que estavam utilizando o PES indevidamente, sem a respectiva habilitação para usufruir do programa. Eu poderia dizer assim, Alexandre, eu acho isso aqui um tremendo absurdo, o que temos visto ao longo aí dos últimos anos no que diz respeito ao PES. Não vou voltar aqui no tempo para traçar todo o histórico desse programa, até já tem outras gravações nossas aí em outros programas falando de tudo o que aconteceu, mas algo aqui me chama a atenção. No início do ano, saiu uma medida provisória, teoricamente revogando o PES. Só que revogou respeitando a anterioridade de exercício para o imposto de renda ICS e para o imposto de renda e a 90º para as contribuições sociais. Então, a partir de abril, CSLL, PIS e COFINS sairiam do PES e o imposto de renda permaneceria válido até dezembro desse ano. Foi o que aconteceu ali no início de 2024. Aí chega ali em meados do primeiro semestre e resolvem revogar a medida provisória que revogou o PES, para fazer voltar o PES. Só que eles falaram que não, agora o PES vai continuar válido com essa nova sistemática e a empresa, para ter direito ao PES, ela precisa agora se habilitar. E nessa que ela trouxe essa nova regulamentação, a lista de atividades contempladas dentro do programa foi reduzida. Aí vem a minha pergunta, Alexandre. Aquela empresa que em janeiro tinha todos os requisitos cumpridos para usufruir do programa e até pela própria medida provisória ela poderia se beneficiar daquilo até dezembro. Poderia a Receita agora, em junho, por exemplo, dizer que aquela empresa, porque não se habilitou, porque ela não tem mais código dentro do programa, porque ao publicar a nova lei aquela atividade foi tirada, ela ter que se habilitar para usufruir do programa? Aí eu pergunto, se ela tentar se habilitar, vai ter negado, porque o código KNAI dela não está no PES. Mas ela já não tinha o direito garantido desde a publicação da medida provisória? Aí eu fico tentando entender de onde sai uma fiscalização dessa, tentando dizer que mais de 2.000 empresas estão utilizando o PES indevidamente porque não se habilitaram. É esse tipo de cenário aqui, Arique, que faz com que o judiciário seja bombardeado de processos, porque ninguém entende um tipo de situação como essa aqui. Essa aqui é a minha opinião sobre essa notícia em específico. E antes de Alexandre comentar, você falou aí de onde sai, nesse caso especificamente, saiu da DIRB, né? A DIRB é essa declaração que a Receita instituiu agora no final do primeiro semestre, e ela é uma declaração que serve para os contribuintes informarem os benefícios fiscais que eles entendem que fazem jus, né? E aí eu acredito que nesse caso os contribuintes não informaram na DIRB, lançaram nota e pediram para que o seu tomador não fizesse as retenções, por exemplo, né? Para que ele pudesse gozar do benefício do PES, e isso gerou no cruzamento de dados da Receita um triângulozinho amarelo lá, e eles perceberam que esses contribuintes estavam se utilizando do benefício sem declarar que eles tinham direito, ou talvez eles nem conseguissem mais declarar que faziam direito, porque a partir da mudança que teve recentemente, os KNAIs que eles antes tinham, que eles têm na sua atividade econômica, não estavam mais contemplados pelo programa. E como o Gustavo falou, a gente fica meio que refém dessas mudanças, né? Em questão de 6, 7 meses, mudanças que revogam o programa completamente, que retornam parcialmente, e no fim das contas,
o contribuinte não tem nem como entender. Se é nem a gente que está aqui todos os meses tratando desse assunto, por vez a gente passa horas discutindo para tentar entender o que na prática está funcionando, quanto mais o contribuinte, né? Que por vezes não vai ter nenhum setor fiscal bem desenvolvido, jurídico, para poder depurar essas normas todas. Então, esse é o risco Brasil do negócio também, né? Exato. Por isso que o Brasil, na minha visão, é campeão mundial em complexidade tributária, porque até dizem que tem outros países piores, mas não países com a relevância econômica que o Brasil tem, que está aí entre as 10 economias do mundo. Então dá para dizer, nesse contexto, dos principais países do mundo, o Brasil é o que tem a legislação mais complexa, e me surpreendeu nesse caso aí, especificamente o fato de a DIRB ter sido instituída recentemente e a Receita Federal já começar a utilizar as informações da DIRB para poder fazer notificações aí aos contribuintes, pelo menos no primeiro momento para autorregularização. Mas é impressionante como as coisas estão acontecendo cada vez com velocidade maior, né? Uma declaração recém-instituída já está sendo ali utilizada pelo órgão de fiscalização para esse tipo de apuração. Eu lembro que há pouco tempo atrás, quando a gente começou a falar um pouco mais sobre a FD-REINF, DCTF-Web, a gente costumava fazer a seguinte chamada: o cerco está fechando. Não sei se você lembra, Alexandre, pontuando que a Receita, com essas declarações, tem de todas as formas tentado otimizar sua fiscalização de modo a não deixar nada passar. Então, quem sair da linha, a Receita de alguma forma vai pegar, seja a FD-REINF, a Social, DCTF-Web, seja a DIRB, ela está querendo se munir do máximo de informação possível para aumentar de todo jeito a sua arrecadação. E nesse sentido, inclusive, vocês estão falando aí da DIRB, uma das notícias que a gente tinha para pontuar é que a Receita já recebeu, Alexandre, 357 mil declarações de pessoas jurídicas que utilizam créditos tributários decorrentes de benefícios fiscais. E eu não sei se vocês tiveram condição de dar uma analisada nessa notícia. Sabe quanto já foi de benefício fiscal informado nessa declaração? Aproximadamente 27 bilhões em benefício. Eu acho que a Receita vê um número como esse e fala assim: calma aí, quanto benefício é esse? E os dois primeiros da lista são desoneração da folha e o PES. Salvo engano, um com 8 bilhões e fração, outro com 6 bilhões. E não é à toa que esses foram os dois benefícios que foram frutos de revogação em janeiro pela medida provisória que eu mencionei. Talvez a Receita já imaginando que seriam ali os maiores causadores, né, dessas isenções que as empresas gozam. Exato. E sobre a desoneração, especificamente, a gente viu que nesse mês de julho, o governo conseguiu lá mais prazo junto ao governo e o Senado, né? Conseguiram, a AGU com a Advocacia Geral do Senado, conseguiram mais prazo lá com o STF para poder definir o método de financiamento da desoneração aí até 2027. E foi deferido o pedido para que até 11 de setembro os agentes aí institucionais cheguem a um acordo, a uma composição para que a desoneração que permaneça, mas permaneça teoricamente financiada, né? De uma forma que o desfalque da Receita seja garantido por alguma outra fonte. Então a gente está vendo que esse ainda é um assunto que talvez dure aí por muito tempo. A gente espera que nesse ano de 2025 ainda haja uma definição final, mas não é garantia diante do cenário que a gente tem visto desde o início do ano nesse assunto, né? E eu lembro que a desoneração ela ia acabar ali, salvo engano, em final de 2019 ou foi de 2020. Aí houve uma prorrogação por mais um ano. E aí quando estava vencendo esse prazo da prorrogação e ela ia ser extinta, aí houve uma negociação no Congresso para prorrogar por mais 2 anos. Aí foi prorrogado. E a última prorrogação já foi para até 2027. Então, pelas notícias que eu estou lendo por aí, a dificuldade, um impasse entre o executivo e o legislativo é não só em relação à fonte de financiamento, à medida compensatória desse benefício fiscal, é principalmente porque o governo, o poder executivo, quer que esse benefício seja extinto antes de 2027. Então ele quer fazer mais ou menos como foi feito com o PERSE, né? Depois de toda essa costura aí política, conseguiu
antecipar o final da alíquota zero do PSLI para as empresas beneficiárias, além de ter dado uma enxugada na lista. Então, a gente vê que provavelmente em relação à desoneração deve acontecer algo parecido. Quem tinha direito e estava na expectativa de até 2027 não ver o seu direito ali ser afetado, deve se preparar, porque ainda que seja mantida a desoneração, possivelmente ela vai reduzir gradativamente até desaparecer e desaparecer bem antes de 2027. Agora a gente passa para a nossa próxima sessão, que é aquela Agora é Lei, que a gente discute as principais normas, né, que são publicadas aí tanto pela Receita, como, quando é o caso, por outros órgãos que são relevantes para a atuação de vocês, nossos clientes. E a primeira delas é a Solução de Consulta 190 de 2024. Nela, a Receita entendeu que os fundos especiais de natureza contábil ou financeira que não são dotados de personalidade jurídica, no âmbito, criados lá no âmbito do Estado ou mesmo do Poder Judiciário dos Estados, né? Ainda que elas sejam gestoras do orçamento, que era a previsão que estava lá na IN 2005 de 2021, para a obrigatoriedade de entrega de DCTF e DCTF-Web, ainda que elas sejam gestoras, nesse caso elas vão estar dispensadas da entrega dessas declarações. Então, queria que você comentasse um pouquinho essa norma, Alexandre, explica para a gente o que a Receita está querendo dizer aqui. Essa aqui é uma norma interessante porque já há algum tempo eu venho falando que fundo de natureza contábil, embora tenha a obrigatoriedade de ter inscrição no CNPJ, não é uma pessoa jurídica propriamente dita, ela está apenas ali, a inscrição no CNPJ tem a função apenas ali de controle, de facilitar a fiscalização por parte dos órgãos responsáveis por checar a correta aplicação do recurso público. Então, o fundo ele é constituído por recursos ali que estão vinculados, a sua destinação tem que estar ligada a algumas finalidades. E aí, o que a gente vê na maioria dos servidores públicos que lida com esse tipo de realidade? Eles têm uma preocupação muito grande de que tudo que é pago através do fundo seja documentado como se o fundo fosse uma pessoa jurídica. Então, eles se preocupam que as notas fiscais sejam em nome da pessoa jurídica e às vezes até pensam que os tributos têm que ser recolhidos em nome do fundo, e a gente insiste em dizer, não há nenhuma norma legal que fale que o recurso que é aplicado através do fundo, ele tenha que ser suportado por um documento fiscal emitido contra o CNPJ do fundo. Então, nesse exemplo aqui, Poder Judiciário de determinado estado tem lá um fundo, às vezes é o Fundo de Modernização do Poder Judiciário, aí contrata algum serviço com aquele recurso do fundo, a nota fiscal pode vir em nome do tribunal, não precisa vir em nome do fundo. Não existe uma norma tributária que diga algo diferente. Agora, é preciso ter controle para que aquela despesa esteja comprovadamente vinculada ao recurso do fundo e, na nossa opinião, pode ser através de um texto colocado no próprio corpo da nota fiscal indicando que aquela despesa vai ser paga pelo fundo número tal, CNPJ número tal, mas o tomador de serviço pode e, na nossa opinião, deve ser o tribunal. Inclusive, isso se tornou mais importante quando a FDRI foi instituída, né, Gustavo? Porque na primeira versão, que vigorou até setembro de 2023, natureza jurídica de fundo não podia nem transmitir FDRI. É isso? Exatamente, e eu creio que talvez esse seja o ponto que pode ter deixado muita gente com dúvida, porque enquanto vigorava essa versão da FDREINF, que um fundo, por exemplo, se tivesse alguma nota emitida contra ele, isso era lançado na REINF. Vamos pensar em um fundo municipal, era lançado com o CNPJ do município e não o CNPJ do fundo, eu acho que não havia muitas dúvidas de que, se o fundo sequer entrega EFD-REINF, muito menos entregará DCTF-Web. Mas com essa mudança que você comentou, a partir de setembro de 2023, eles agora podem entregar a FD-REINF no CNPJ deles. Então, se chega uma nota com o CNPJ do fundo, apesar de não ter essa obrigação em lei, ele pode ir informar o seu CNPJ na REINF. E aí talvez tenha surgido a dúvida, será que porque eu agora entrego a FD-REINF, eu também tenho que entregar, por exemplo, a DCTF-Web? E a Receita aqui vem para dizer que não, a DCTF-Web está dispensada para os fundos públicos de natureza contábil. E na sequência aqui a gente tem a solução de consulta 195 de 2024, agora de junho, mas que foi publicada em julho.
falando novamente da CPRB. E aqui é interessante porque a CPRB até hoje rende outras polêmicas que não só essa a respeito da renúncia fiscal e que está sendo discutida no Congresso. Aqui a Receita está falando sobre a manifestação da opção pela CPRB, né? De dezembro de 2015 para cá, as empresas que estão enquadradas nos termos da lei da desoneração, elas podem optar ou não por esse regime, algo que não existia nos primeiros anos. E essa manifestação da opção, de acordo com a lei, se dá com o pagamento da primeira contribuição devida no exercício. Se ela recolhe sobre a folha, ela não optou pela CPRB. Se ela recolhe sobre a Receita Bruta, ela optou pela CPRB. Aí vem a Receita Federal dizendo nessa solução de consulta, em resposta a um contribuinte, algo que não está escrito na lei, que se ela não recolher, mas ela declarar através lá da DCTF Web, confessando o débito via modalidade CPRB, ela está manifestando a opção mesmo que não tenha pago. É aquela velha história, às vezes o texto da lei é mal elaborado e a Receita Federal utiliza uma interpretação, muitas vezes, vamos dizer, sem muito substrato ali jurídico, argumentativo, mas para concluir aquilo que ela julga ser conveniente. Acho que é finalística, né? Exatamente, é como se ela pensasse, o importante é que ele manifestou a opção. Se foi do jeito que a lei fala, que é via pagamento, não importa, pode ser também via declaração. Então a declaração em DCTF Web, inclusive que demanda o quê? O envio do evento R2060 lá da FD Reinf, isso já é, na visão da Receita, a manifestação de opção. Eu acho que também, não discordando de você, mas como o nome da declaração ela serve para confessar, né, esses débitos, então eu acho que a lógica mínima que eles devem ter pensado foi essa, para justificar, né, essa definição aí via solução de consulta. Não está escrito na lei, mas é confessão, está confessando o débito, então vamos considerar que é suficiente para poder validar a opção. Agora imagina uma situação, Ari, que a empresa confessou, por exemplo, ali em fevereiro, confessou CPRB, não pagou. Aí chegou em março, abril, também confessou, não pagou. E aí ela fecha um contrato que ela percebe, olha, a partir desse contrato aqui a desoneração para mim não é interessante. Eu prefiro o regime normal. Ela não pagou, então, à luz da lei, não manifestou a opção. Ela não poderia retificar a DCTF Web e mudar o regime dela? À luz da lei, sim, mas na visão da Receita, nessa solução de consulta, ela não poderia, por já ter manifestado a opção. A próxima norma que temos para tratar aqui, para mim, ela é bem interessante, porque muitas vezes, Ari, que a gente vê a Receita falando indiretamente. Muitas vezes ela, por exemplo, o artigo 64 da Lei 9.430, que trata da retenção na fonte para órgãos federais, estaduais e municipais atualmente, né, empresas públicas e sociedade de economia mista federal, lá no seu parágrafo 5º diz que a retenção, a alíquota de retenção do imposto de renda toma como base o lucro presumido. Aí, às vezes, a Receita, Alexandre, ela publica soluções de consulta tratando do lucro presumido e a gente tem que fazer a interpretação do reflexo daquilo nas regras de retenção, já que, de acordo com o artigo 64, estão correlacionados. E a gente viu uma discussão lá em 2021 relacionado aos softwares, principalmente os softwares de prateleira, porque o entendimento era de que, se o software era de prateleira, o licenciamento desse software, ou seja, ele era um software feito para o público em geral, se entendia que aquilo era uma operação mercantil. Em 2021, o STF mudou o entendimento e disse que licenciamento de software de uma forma geral, seja ele de prateleira ou feito para o público em geral, era serviço. E a Receita Federal, durante quase 3 anos, de 2021 até meados de 2023, insistindo que não, que aquilo não era prestação de serviço, só que não através de soluções de consulta COSIT. Até que, em um determinado momento, a Receita, falando do lucro presumido, falou, olha, as empresas que fazem licenciamento de software vão pagar no lucro presumido como prestadores de serviço em geral. E por conta dessa manifestação da Receita, a gente já havia feito a interpretação lógica do reflexo disso na retenção. Só que a Receita veio em 2024 agora ser bem clara para não restar dúvidas. E ela vai dizer, olha,
Se aqueles que se submetem à IN 1234 de 2012 e também ao artigo 64 da Lei 9.430 contratarem licenciamento ou direito de uso de programas de computador, isso está sujeito à retenção como serviços em geral. Para quem é federal, aquela alíquota convencional para serviço de 9,45%. E aqui eu só faço uma ressalva a mais. O conteúdo dessa manifestação não se aplica para todos os perfis de fonte pagadora, porque se o tomador desse licenciamento de um programa de prateleira, Alexandre, por exemplo, é uma empresa privada, o entendimento seria diferente, não teria a retenção, não é isso? Exatamente. Aí quando a gente fala de retenção na fonte, a gente não pode deixar de fazer propaganda do QSO, né? O quadro sinótico de obrigações. Para quem acompanha nosso trabalho, já sabe da nossa expertise nessa matéria, sabe que é imprescindível quando você vai analisar normas ou orientações, decisões judiciais relacionadas à retenção na fonte, você tem que pensar primeiro qual é a relação jurídica ali subjacente, né? É um órgão federal pagando a uma empresa? É uma empresa privada pagando a outra empresa? Uma coisa, por exemplo, que surpreendeu muita gente, que é de órgão, autarquia e fundação estadual e municipal, foi quando a IN 2145, acatando o que decidiu o STF, colocou ali até o fornecimento de bens como sujeito à retenção do IR, né? E nas interações aqui com nossos clientes da área municipal, eu lembro de fornecedores questionando, mas espera aí, eu vendo produtos, agora eu vou sofrer retenção de imposto de renda, mas qual é a dificuldade? É entender que aquilo que se aplicava já para quem era federal, que estava obrigado a reter, inclusive na compra de bens, se estendeu também para estados e municípios. Aí você pega uma situação como essa de software, você precisa entender esse contexto. Por quê? Porque isso aqui que tem aplicação para efeito da apuração do lucro presumido da empresa prestadora, vale para qualquer empresa que presta serviço e é do lucro presumido. Mas o reflexo disso na retenção da fonte pagadora, como você bem pontuou, depende do perfil dela. E a solução de consulta 209, também de 2024, da COSIT, ela esclareceu um ponto sobre a aplicação do percentual reduzido de 8% na apuração da base de cálculo do imposto de renda e da CSLL por uma empresa que presta serviço por meio de cooperativa. Lá no início da solução de consulta, eles afirmam que a empresa, na condição de associada de uma cooperativa de médicos intensivistas, ela presta o serviço exclusivamente para cooperativas de terapia intensiva no interior de estabelecimentos hospitalares. Ela queria saber se para essa atividade incidiria o percentual de presunção de 32%, na sistemática lá do lucro presumido, para fins do cálculo da base de cálculo desses dois tributos aí. Ou se seria possível reduzir para 8% no imposto de renda e para 12% na CSLL. E a Receita, a meu ver, de forma coerente, ela entendeu que o fato da empresa ela prestar o serviço através da sua atividade ali no ato cooperado, né, com empresas dentro da atividade da cooperativa, isso não desnaturaria por si só, não afastaria a natureza jurídica da atividade como atividade hospitalar, desde que ficassem comprovados os cumprimentos dos outros requisitos, aquela questão lá da atividade desenvolvidas nas atribuições 1 a 4 do RDC número 50/2002 da Anvisa, que é aquele regulamento, e que a empresa fosse, de fato, constituída como sociedade organizada de fato de direito como sociedade empresária. Se isso tivesse cumprido, o fato dela prestar por meio de uma cooperativa essas atividades não afastaria a possibilidade de utilizar o percentual reduzido aí. Eu acho que foi coerente, não é mesmo? E tem um detalhe, essa solução de consulta tem muita relação com a solução de consulta também 231, publicada em julho de 24, e que a Receita Federal lá está analisando outra atividade que é da prestação de serviços de internação domiciliar, chamada também de home care, né? E aí é interessante porque a Receita reconhece o direito das empresas que prestam serviços, no caso que você falou, Arik, via cooperativa, e no caso que eu estou comentando aqui, serviços de home care, que são serviços tipicamente prestados em estabelecimentos de terceiros. No caso do home care, normalmente no domicílio dos pacientes. E se você for na Instrução Normativa 1700, que trata lá do imposto de renda, você vê que tem uma restrição textual ali bem estampada, dizendo que essa base de cálculo não pode ser reduzida
para os serviços hospitalares prestados em ambientes de terceiros. Então, teoricamente, a gente tem essas soluções de consulta contrariando o que está na instrução normativa da Receita Federal. E aí, quem não é da área tributária ou não se esmera em estudar com mais profundidade essa complexidade que a gente vivencia, acaba ficando meio perdido, né? Como é que a Receita Federal na instrução normativa fala uma coisa, na solução de consulta, COSIT fala outra? Lembrando que é solução de consulta com efeito vinculante. Aí a explicação está em algo que eu digo, está fundamentada principalmente no artigo 19 da Lei 10.522. E quem trabalha com tributação no Brasil não pode ignorar esse dispositivo legal, porque na realidade de hoje, o que a gente vê é que após teses judiciais serem firmadas no âmbito do STJ ou do STF, a Procuradoria da Fazenda Nacional pode editar um parecer com efeito vinculante e esse parecer se sobrepõe, inclusive, ao que está escrito em instrução normativa da Receita Federal. Agora, a Receita Federal deveria ter o bom senso de falar, olha, já que eu estou obrigado a seguir a orientação do parecer e o parecer se sobrepõe ao que eu escrevi na IN, eu vou retificar a IN, vou adequar essa legislação aqui regulamentadora para refletir o novo entendimento sobre a matéria. Aí a Receita não faz isso, ou pelo menos não tem pressa nenhuma de fazer. Inclusive, Gustavo, em relação ao imposto de renda amplo que a gente estava comentando, demorou bastante entre a decisão do STF e o parecer da Procuradoria até a edição da IN 2145, que foi só em meados de 2023. É verdade, esse tipo de problema a gente encara com frequência, mas um detalhe dessas soluções de consulta que me chama a atenção é que a Receita tem insistido no fato de que a pessoa jurídica que atua na área médica, realizando procedimentos, para ter direito a essa redução da base de 32% para os serviços em geral para 8%, ela tem que ser uma sociedade empresária de fato e de direito. Confirmar se ela é sociedade empresária de direito é mais fácil. Você olha lá no CNPJ dela e você vê. Agora, como determinar se ela é uma sociedade empresária de fato? Algumas situações são fáceis. Com a tal da pejotização, muitos médicos constituindo o CNPJ só para atuar em hospitais, fica evidente que ele não tem o caráter empresarial de fato, ainda que seja constituído como sociedade empresária. Mas o que dizer de outras clínicas menores, que têm de fato um espaço físico? Tem às vezes ali até um recepcionista, mas não tem volume muito de atuação e o grosso daquilo que é feito pelo médico sócio é feito em ambientes de terceiros. Então, acho que essa análise ela é muito subjetiva e acaba botando muita gente numa situação complicada com a fiscalização que não traz critérios objetivos para essa definição. Às vezes o médico ou a empresa acha que tem o caráter empresarial, mas aos olhos da Receita não. Então tem que tomar muito cuidado na hora de definir se vai de fato aplicar essa redução ou não para evitar problemas futuros aí junto à Receita Federal do Brasil. E esse é um problema que vai, na verdade, até na origem, né? Porque eu lembro que a gente estava discutindo há pouco tempo sobre o que é o conceito de atividade empresarial. Exato. Que está lá no Código Civil, no artigo 906, 966, eu acho. E é um artigo que, se você ler, você tem que reler umas 500 vezes para você entender o que ele está dizendo. E tem discussões imensas na doutrina, jurisprudência brasileira, estrangeira, porque é um conceito importado, inclusive, o que é conceito de sociedade empresária, porque é para fato aquilo ali, é uma definição fática, né, no final das contas. Mas é mais uma discussão aí do nosso Brasil. Exato, inclusive eu estava lendo esses dias, né, a gente pode dizer que tem basicamente duas linhas de raciocínio aí sobre o que seria a atividade empresarial. Então, pensando assim, numa clínica médica de dermatologia, na cabeça de alguns, para ser considerado sociedade empresária de fato, precisa, além dos sócios, que são médicos, prestarem os serviços, eles precisam ter também outros profissionais médicos prestando serviços. Então, ele teria que contratar terceiros para evidenciar que ele é um empresário da área. Já tem outra parte da doutrina que diz que não, que ele precisaria, na verdade, além da atividade médica, desenvolver outra atividade. Então, a clínica dermatológica que tem ali massoterapeutas e faz também massoterapia, aí sim tem um caráter empresarial, porque está desenvolvendo uma atividade que vai para além do exercício da atividade intelectual do médico. Então, são conceitos subjetivos e o que eu tenho visto por aí, Gustavo, é que
tem muita empresa que não tem perfil para entrar em nenhuma dessas duas teses, por mais que seja discutível, e os profissionais que estão apurando os tributos estão aplicando a redução sem preencher esse requisito, ou seja, acumulando um passivo tributário potencial aí gigantesco, porque se a Receita Federal vem para fiscalizar uma questão dessa e cobra as diferenças dos últimos 5 anos, a gente está falando de uma proporção em relação ao faturamento muito expressiva, porque é uma economia mensal ali que supera os 5% da receita. Então, se você tem durante 60 meses 5% da receita ou mais de 5% sendo pago a menos, imagina a Receita cobrando isso aí ao longo dos últimos anos com multa de 75% com juros Selic. Então, eu espero que esses profissionais que estão se arriscando, eles ponderem a respeito desses requisitos para avaliar até que ponto compensa esse risco ou se não é melhor buscar primeiro uma segurança no judiciário, por exemplo, ainda que depositando em juízo as diferenças, para só depois se valer do benefício. Agora imagina a confusão, se é difícil para o médico, para o empresário definir isso. Como eu havia pontuado, o artigo 64 da Lei 9.430 atrela a apuração do lucro presumido à alíquota da retenção para aqueles que estão sujeitos a esse tratamento. Aí imagina, Alexandre, um município que hoje está sujeito como órgão municipal às normas ali da IN 1234 de 2012. Ele tem um hospital municipal e contrata um médico no seu CNPJ para realizar procedimentos médicos dentro do hospital municipal. Se ele apurar o lucro presumido com base em 32, a retenção do IR é 4,8. Mas se ele tiver dentro de todos esses requisitos, a retenção seria de 1,2. Aí imagine o município fazendo o pagamento desse médico e tendo que fazer essa verificação. É um médico certo, de fato ele está fazendo um serviço, um procedimento médico que daria direito. Aí o município tem que se perguntar, mas será que ele é uma sociedade empresária de fato e de direito? E o município tem que averiguar isso para definir qual a alíquota de retenção que ele vai aplicar. Olha o tipo de situação que se impõe para que a fonte pagadora, ao analisar a retenção, tenha que verificar. Às vezes nenhum médico sabe se ele se enquadra ou não. Quem dirá o tomador na hora de tomar uma decisão como essa? Inclusive, falando de município, a outra solução de consulta que está aqui na pauta é a 223, agora de 25 de julho de 2024, e que envolve uma outra questão também que é desafiadora para o servidor municipal que passou a lidar com essa retenção ampla do imposto de renda, porque fala dos serviços de propaganda e publicidade. Quando a gente lê a íntegra aqui, a gente está vendo que o contexto, muito provavelmente, é daquela agência de propaganda que faz a veiculação de editais, de algum tipo de publicação em jornais de grande circulação, às vezes em diário oficial, em favor do município. E o município paga para essa empresa, que na verdade não é responsável pela veiculação. Ela é responsável por intermediar a contratação do jornal, do veículo de comunicação. E o que a gente tem visto aí é uma dificuldade, inclusive nossa, de um cliente que nos demandou para isso. Esse cliente, ele presta esse tipo de serviço para várias prefeituras e ele até então só emitia a nota fiscal dele. Como antes da retenção ampla, isso não estava dentro ali do objeto das hipóteses de incidência do IR, porque estava sujeito àquele mecanismo da autorretenção, então não era uma preocupação do município. Agora, a partir da IN 2145, a gente tem a aplicação das mesmas regras que se aplicam para quem é federal. Então, o município, em tese, tem que pagar a agência que está fazendo a intermediação, retendo o IR sobre a parcela dela, da intermediadora, e tem que fazer a retenção em nome de cada veículo de comunicação, que, por sua vez, tem que emitir os documentos de cobrança ou os documentos fiscais contra o município. E a Receita Federal está esclarecendo que esse é o procedimento correto à luz do que está escrito na IN 1234, mas que muitos estados e municípios não vinham fazendo por não compreender e por ter dificuldade de assimilar isso, que inclusive a gente explica nos treinamentos. Mas às vezes precisa vir uma solução de consulta para esclarecer aquilo que, digamos, é trabalhoso para o servidor municipal e ele resiste em fazer, e a solução de consulta vem ali referendar
que apesar do trabalho que isso dá, tem que ser dessa forma. E você falou aí sobre a autorretenção, né? Saiu também uma outra norma para a linha D do QSO agora, não para esses órgãos, autarquias e fundações municipais ou federais, estaduais, né? É a solução de consulta 215 de 2024 também, que saiu 22 de julho. E ela toca justamente nesse ponto aí da intermediação e da autorretenção. A autorretenção, a gente fala muito de retenção aqui, ela é um outro instituto que regula as comissões e corretagens, né? Lá regida pela Instrução Normativa da Receita, ainda na época da SRF 153 de 87, e determina que essas intermediadoras, elas vão receber o pagamento lá da fonte pagadora, vão calcular a sua própria retenção e vão passar as informações para a fonte pagadora fazer as informações, mas a sua retenção quem faz é ela, né? E depois ela repassa o restante para o prestador do serviço. E aí a Receita veio e disse que essa comissão recebida na atividade de administração de cartões de compras e gestão de frotas não está tipificada nas normas lá da instrução normativa. E quando você vai lá para a instrução normativa, você vê que ela tem lá administração de cartão de crédito, prestação de serviço, distribuição de refeições pelo sistema de refeições convênio e administração de convênio. Mas, ainda assim, a Receita disse que especificamente para cartões de compras e gestão de frotas vai se aplicar a regra geral lá do regulamento do imposto de renda do artigo 718, que é a retenção de 1,5% regular, né? A retenção que a própria fonte pagadora faz sobre a intermediadora. Então, mais uma norma aí que a Receita esclareceu o seu entendimento, que fica um pouco nublado se é realmente de acordo com o que está na instrução normativa, porque você poderia interpretar de outra forma, né, Gustavo? Exato, a gente ficou um pouco chocado quando a gente se deparou com essa solução de consulta, porque de fato, Erika, é isso que você pontuou. Via de regra, as comissões pelas intermediações de negócio estão sujeitas à retenção para aqueles que chamamos que são da linha D do QSO, empresas privadas, empresas públicas e sociedades de economia mista, estaduais e municipais, etc., o Sistema S. Como é que funciona para eles? Pagou pela intermediação por uma agência de propaganda e publicidade, em tese, deveria reter. No entanto, se estabeleceu que se essa intermediação estiver listada nessa Instrução Normativa 153, o procedimento seria um pouco diferente. A fonte pagadora faria o pagamento sem a retenção, o contratado faria o recolhimento de 1,5% e informaria para a fonte pagadora que fez o recolhimento para que ele informasse na DIF como se tivesse retido. E dentre essas possibilidades tem a agência de viagem, por exemplo. Então está bem claro para a gente, pagou lá a agência de viagem, não faz a retenção e se aplica todo esse procedimento. Mas em uma das alíneas aqui da instrução, ele fala exatamente isso que Eric pontuou, a administração de convênios. E a solução de consulta se refere ao que chamamos de gerenciamento de frota, Alexandre, onde, através de um cartão, você consegue fazer o abastecimento ou manutenção de veículos em uma rede conveniada de postos ou oficinas. E isso, ao nosso ver, se enquadrava perfeitamente nessa administração de convênios para aplicar essa chamada autorretenção, mas parece que aqui o entendimento da Receita foi no sentido oposto, dizendo que não se enquadra aqui e a retenção deveria ser efetuada. É uma solução de consulta que nos surpreendeu porque o termo administração de convênios, como você pontuou, que na nossa opinião é para esse tipo de caso, é para gerenciamento de frota, para cartão utilizado, inclusive aquelas tags de pagamento de pedágio, é para esse tipo de operação. Aí a Receita disse que não, pelo menos a gente tem um alívio, vamos dizer assim, a maioria das empresas que presta serviços nessa área acaba não cobrando hoje mais a comissão do contratante. Eles acabam ganhando apenas por serem remunerados pelas empresas prestadoras de serviços e fornecedoras que lhe pagam também um percentual ali daquilo que é objeto da intermediação. Mas um entendimento que a gente considera que é bastante questionável à luz do que a gente vê lá na IN 153. E a gente passa agora para a nossa penúltima sessão do podcast de hoje, a de olho nos tribunais, aquela que a gente discute os julgados, que são mais interessantes, mais relevantes para a nossa área de atuação, para vocês também. E hoje, como a gente já discutiu uma decisão anteriormente, ficamos apenas com um.
os créditos tributários da tese do século, eles não têm limite temporal para serem aproveitados. Esse foi um julgamento que saiu lá no âmbito do TRF5, que tem sede em Recife, e nele a juíza, os desembargadores decidiram, entenderam que na ocasião em que o pedido de compensação dos créditos tributários oriundos da tese do século, que é aquela que excluiu da base de cálculo do PIS e das COFINS o ICMS, se o pedido foi feito dentro do prazo de 5 anos após o trânsito em julgado da decisão judicial sobre a causa, o aproveitamento desses créditos não vai estar sujeito a um limite temporal, porque senão até mesmo o aproveitamento ficaria submetido a esse limite que impediria, muitas vezes, que o contribuinte aproveitasse o crédito que ele de fato tem direito. Um crédito muito vultuoso não vai conseguir ser eliminado ali somente nos 5 anos. E aí essa decisão, acredito que veio com muita racionalidade, entender que se o pedido foi feito dentro do prazo, o contribuinte vai ter ali a benesse de poder se utilizar ele sem observar esse limite, para que ele possa, de fato, gozar do benefício que ele tem ao ter oferido aquele crédito, né? Exato. Imagine a seguinte situação. Determinada empresa, ela entra com o processo, ela saiu vitoriosa no processo e habilitou aquele crédito junto à Receita, um crédito alto. Ela não vai fazer várias compensações por competência, ela habilitou na Receita todo o crédito que tinha e, uma vez que ela fizer um pedido de compensação, todas as compensações mensais, Alexandre, elas tomarão como base aquele pedido inicial, aquela primeira compensação, o número daquela DECOMP sempre será informado como a DECOMP onde você discriminou o crédito e as demais elas seguiriam. Agora imagine se o crédito é grande, talvez a empresa não tenha débitos suficientes dentro de 5 anos para usar todo aquele crédito, até porque a depender do volume do crédito, as atualizações vão fazer com que seja difícil você dar vazão àquilo tudo e você ficar obrigado a usar todo ele em 5 anos sob pena de prescrever a utilização do seu crédito que já foi reconhecido e já está em processo de uso. Então, me parece que uma decisão como essa aqui é extremamente coerente, né? Uma vez habilitado o crédito, você começou a utilizar em compensação, você não precisaria ficar preso ao prazo prescricional de 5 anos. Até porque isso cria uma distorção, a gente já se deparou com casos e tem clientes, inclusive, vivenciando esse tipo de problema, que o volume de retenções na fonte que o cliente sofre dos seus clientes acaba impossibilitando ele de fazer a compensação de um crédito que ele tem direito de uma maneira mais rápida, porque ele acaba não tendo débitos suficientes para matar aquele crédito, vamos dizer assim. Então esse crédito ele vai diminuindo com o passar do tempo de uma forma muito lenta, até porque esse crédito vai sendo atualizado pela Selic. Então, às vezes, é um crédito lá de um valor X e o cliente usa um pequeno pedaço, quando acrescenta a Selic sobre o saldo, aquilo ali reduziu pouco relativamente para que em 5 anos ele consiga dar vazão a tudo. Há casos, inclusive, na área de saúde, por exemplo, que a gente consegue decisões judiciais, até porque já existem precedentes bem consolidados, para que o cliente ele deixe de sofrer a retenção na fonte e assim, aumentando o volume de débitos, ele possa dar vazão mais rápido aos créditos. Mas tudo isso, vamos dizer, fruto dessas insistências, às vezes, da União em fazer prevalecer um regramento legal ali que ela interpreta do jeito que julga mais conveniente, porque a rigor o texto legal não fala explicitamente dessa limitação temporal. E se você fosse pensar que se eu pedisse a restituição ao invés da compensação, eu teria direito à restituição de todo o valor, né? Então, exato, por que eu vou limitar para compensar se é uma outra forma de utilizar o mesmo crédito? Então... E eu vou até mais longe, viu? A gente vê casos de pedido de restituição em que a Receita demora mais de 5 anos para deferir e creditar em favor do contribuinte. Quer dizer, para isso não existe lei? Ao contrário, a lei fala que ela tem que decidir no prazo de 360 dias. E ela viola essa disposição legal, às vezes, por mais de 5 vezes, porque isso vai se sucedendo, às vezes, por mais de 5 anos, e ela pagando, ela não está atenta. Esses dias a gente estava vendo um caso, Gustavo, de um cliente que ele pediu a restituição de um crédito a maior pago de INSS, salvo engano, ali nos idos de 2010, e a decisão dele, inclusive, indeferido, foi proferida em 2021, 11 anos depois. E para isso não existe prazo. Então, são 2 pesos e 2 medidas. É verdade.
E vamos avançar aqui então para a nossa última etapa, que a gente destina a responder as perguntas dos nossos ouvintes, daqueles que nos acompanham. E eu vou abrir aqui o espaço dessas perguntas e respostas, porque tem duas perguntas aqui que eu acho que a gente responde de forma bem direta, inclusive. Uma delas é da Juliana Flores, que pergunta o que vai acontecer se a desoneração da folha acabar. O que a gente pode dizer, não vai se aplicar mais o cálculo sobre a receita bruta. Todas as empresas que se beneficiavam desse regime voltarão a recolher o INSS sobre a folha e aquela retenção de 3,5% ela deixa de existir e a retenção previdenciária, via de regra, vai incidir com a alíquota de 11%. Só é importante a gente completar aí com um detalhe, viu? Pode ser que da maneira como seja extinta, pode ser que a aplicação se dê de forma imediata. Porque como o Supremo proferiu uma decisão liminar, meio que reconhecendo a inconstitucionalidade da prorrogação, vai que o Congresso não chegue a um acordo com o Executivo e o STF, digamos, decida em definitivo nesse sentido. Pode ser que ele diga, olha, desde lá quando foi prorrogado, já estava errado e a anterioridade nonagesimal já se cumpriu, que já se passou 90 dias desde o início do ano. Mas pode ser que não, que o governo chegue num acordo e se esse acordo for pela extinção, aí também a anterioridade tem que ser respeitada, pelo menos os 90 dias até o início da vigência dessa possível revogação. E ao mesmo tempo eu acho que se decidir, se chegar à conclusão de que vai acabar de forma imediata, eu imagino que a Receita vai criar algum mecanismo para não necessitar que as fontes pagadoras e os contribuintes saiam retificando tudo do passado, como ela fez quando houve essas mudanças recentes, né? Ela publicou notas explicativas dizendo que esse período de mudanças muito dramáticas em pouco tempo, ela iria meio que abonar, ela ia analisar, verificar que houve, na verdade, uma mudança legal sensível em pouco tempo para ser absorvida pelos setores fiscais, de pagamentos e tudo mais, e disse que não era necessário nenhuma retificação. Então a gente imagina que qualquer uma dessas mudanças que ocorram deve vir acompanhada de um ato desse da Receita para poder compreender o lado ali do contribuinte das fontes pagadoras. É verdade. E Cláudio Moreira pergunta, a reforma tributária já está valendo? Cláudio, ainda não. Estamos na fase da aprovação das leis complementares que irão trazer o norte em relação a essa reforma, mas é provável que nos próximos anos tenhamos aquela fase em que os dois regimes, Alexandre, vão coexistir. Teríamos ali um tempo de teste de implementação dessa reforma, então ela começaria ali com algumas alíquotas de teste, junto com o sistema normal, até que daqui a alguns anos só a gente tenha somente a reforma tributária valendo no nosso ordenamento jurídico, não é isso mesmo? É isso mesmo. A gente deve ter assim o primeiro impacto da mudança promovida pela reforma tributária em 2026, que é a aplicação dessa alíquota teste, que vai ser ali uma parte CBS, uma parte o IBS. Na verdade, no primeiro ano só a CBS, salvo engano, só a CBS. Agora até eu estou na dúvida, porque são tantos números que até eu estou me confundindo. Mas 2026 vai ser isso, a alíquota teste, que inclusive é teste também, por quê? Porque é para, com esse percentual, apenas 1% do faturamento das empresas, o governo conseguir medir qual é o impacto disso na economia, ver se a alíquota fosse a alíquota desejada por ele, quanto seria a arrecadação, seria maior, menor, a carga tributária aumentaria ou não. Mas olha, eu chamo a atenção principalmente para os anos de 2029 a 2032, que é quando a gente vai ter um avanço ali mais significativo do IBS e a redução gradativa de ICMS e ISS, porque nesses 4 anos os dois sistemas vão coexistir. Então imagina uma empresa pagando ISS, pagando IBS, pagando CBS e fora as outras confusões que a gente já tem atualmente que não foram objeto de alteração, imposto de renda, INSS e por aí vai. Eu vi que o governo está querendo mexer no imposto de renda para o ano que vem, então acho que vai misturar o coreto aí com mais coisa, né? E se mexer no imposto de renda, tem muita coisa no imposto de renda, eu acho que talvez até quase tudo no imposto de renda pode ser feito a nível infraconstitucional, então teoricamente é mais fácil. E se o governo mexer nisso aí, realmente vai ficar ainda mais desafiador. Tem aquele que vai preferir sair do Brasil para não se sujeitar a essas reformas tributárias, né, Ari? Exatamente.
Mas tem duas perguntas aqui, pessoal, que eu queria jogar na mesa, que eu acho que elas falam de alguma forma do mesmo assunto. Um é de Carlos Alberto, que ele pergunta quais são as mudanças na base de cálculo no ISS na construção civil. E atrelada a essa, tem a dúvida de Jordan, que fala que é uma empresa do Simples Nacional, que faz serviços de construção civil, e o município exige o recolhimento do ISS de 5%, e lá tem um decreto que não permite dedução de materiais. E ele quer saber se o município pode obrigá-lo a pagar esses 5% e como é que ficaria a base de cálculo, se ele de fato não poderia abater nada. Então, como são perguntas correlatas, eu vou começar falando rapidamente aqui da mudança que ocorreu e depois jogo para vocês me ajudarem aí na complementação da pergunta de Jordan. Mas veja, Carlos, o STJ, em 2023, ao falar do que seriam os materiais que poderiam ser abatidos à base de cálculo do ISS na construção civil, disse que só poderia abater aqueles materiais produzidos pelo prestador fora do local da execução da atividade, ou seja, aqueles materiais que estão sujeitos ao ICMS. Ao meu ver, isso é uma tremenda aberração, o que o STJ disse. Como é que você está tirando da base do ISS algo que nunca fez parte da base do ISS? Eu tenho dito, Ari, que nos cursos o seguinte: você imagina uma empresa que vai fazer uma reforma predial, que vai envolver ajustes elétricos, hidráulicos, pintura. Você acha que a construtora ela produz a tinta? Que ela produz a fiação elétrica, a encanação? Normalmente não, é muito raro, salvo algumas situações que ela produz lá um pré-moldado, mas não é comum. Ou seja, boa parte do material que ela utiliza não é produzido por ela. E ela tinha, antes dessa decisão do STJ, o direito de abater estes materiais que ela adquiriu da base de cálculo do ISS, até porque estes sim compõem o preço do serviço. Mas o que o STJ disse foi que não, que só aquilo que ele produziu fora do local da execução que poderia ser abatido. Muita gente não produz nada, ou seja, para estes, a base é o preço do serviço sem qualquer abatimento. E eu vou além e digo, ainda que ele produza, a base de cálculo do ISS vai ser o preço do serviço, porque aquele material nunca fez parte do preço. Então aqui, Carlos, está o que aconteceu de mudança e já um pouco da minha opinião. Eu acho que sempre que eu falo desse assunto eu acabo ficando um pouco revoltado, porque é inadmissível ver algo como isso no nosso ordenamento jurídico. Viu? O STJ foi numa linha que a gente entende equivocada, até porque se aquilo que está sendo excluído de acordo com a lei do 702 e 705 é a mercadoria que já é objeto de uma outra operação que não prestação de serviço, não precisava o texto legal falar em exclusão dos materiais da base de cálculo do ISS, porque para eu excluir da base, eu tenho que excluir algo que inicialmente compõe a base. E a operação mercantil não compõe a base do ISS. E aí eu vou até além, inclusive no livro eu falo isso. Por que não existe um outro texto na Lei 116 falando assim, excluem-se os materiais do subitem 1401, que é o subitem que fala de manutenção de uma maneira geral de bens móveis e que exclui as peças e partes empregadas, dizendo que isso se sujeita ao ICMS. A lógica deveria ser a mesma. Então o STJ, na nossa opinião, mandou mal. Só que aí tem um outro problema que é objeto aqui do outro questionamento. E se o prestador for do Simples? Aí a gente vai na lei do Simples, vê que a lei do Simples reproduz o que está na lei 116, como que dizendo assim, olha, aquele direito que está na lei 116 para qualquer prestador do subitem 702 e do 705 também vale se o prestador for do Simples Nacional. Qual é o problema? É que esse dispositivo da lei do Simples tem que ser interpretado da mesma maneira que o STJ interpretou o dispositivo que lhe deu origem, o da lei 116. Então, infelizmente, o município está correto em exigir o ISS sobre o valor bruto da prestação de serviço, no frigir dos ovos é isso, e aqueles direitos que as construtoras tinham nos vários municípios de abater em alguns lugares X%, em outros lugares, mediante comprovação da aquisição de materiais, esses foram extintos por essa decisão do STJ, com algumas ressalvas, como, por exemplo, as leis que ainda não foram revogadas precisam ser revogadas naquilo que diz respeito a esses percentuais presumidos de exclusão.
A gente tem visto esse movimento aí dos municípios se adaptando a essa nova normativa, né? Essa nova direção do STJ. E a pergunta do Jordan, ele conclui querendo saber também da alíquota, porque essa questão da base de cálculo, acho que ficou bem claro aqui, explicado por vocês dois. Ele pode me obrigar a pagar os 5% ou eu pago de acordo com a Lei Complementar 123? Aí, nesse ponto específico, acho que é bem simples também, Jordan. No caso da alíquota, você vai calcular conforme a sistemática do Simples Nacional e destacar na nota. Se aquela alíquota for menor que 5% dentro do seu cálculo de receita bruta, aquele sistemática lá do Simples, estando destacado na nota, você vai pagar a alíquota que está destacada na nota. Só vai pagar 5% como uma punição se deixar de destacar na nota, de acordo com o artigo 21, parágrafo 4º lá da Lei Complementar do Simples também. Então, se você está no Simples, você vai cumprir a sistemática do Simples para a alíquota. A questão é que a base de cálculo fica da forma como Alexandre e Gustavo acabaram de esclarecer para você. E por último, eu tenho uma pergunta aqui do Márcio Del, que eu vou jogar para o Alexandre. Ele pergunta o seguinte... Por livre e espontânea pressão. Por livre e espontânea pressão. Tem uma dúvida quanto a como informar a incidência de imposto de renda retido na fonte no caso da contratação de MEI. Exemplo, serviço de pintura, que ele informa no E-Social pelo CPF para recolher o INSS patronal. Mas a nota em si ela é emitida pelo CNPJ. Então, como é que eu vou informar a incidência do imposto de renda da rubrica dessas prestações de serviço? É interessante, inclusive, para entender o contexto da pergunta dele, ele está falando de um serviço que a lei prevê que quem contrata um MEI para fazê-lo tem que pagar a patronal. Então, é serviço de pintura. Agora, quem contrata para pagar a patronal tem que declarar no E-Social. E no E-Social você não informa um contribuinte individual pelo CNPJ. Então, o que ele está perguntando no primeiro momento já gera essa dúvida, que não foi nem bem a pergunta dele, mas pode ser de outra pessoa. Como é que eu vou declarar no E-Social uma nota fiscal que eu recebi com a identificação do CNPJ do prestador? Porque o MEI é inscrito no CNPJ e a nota fiscal dele vem com o CNPJ dele. Aí a primeira orientação. É necessário pegar o CPF desse MEI e informar ali no E-Social o CPF. E aí vem o cerne da dúvida de Márcio, muito pertinente, muito interessante, porque ele fala mais ou menos assim, se lá no E-Social eu tenho que informar o CPF dele para gerar a patronal do INSS, e o imposto de renda, como é que fica? E aí eu digo, Márcio, que o segredo está no código da categoria do trabalhador. Se você lá no E-Social colocar o CPF desse MEI, para efeito do INSS patronal e não colocar o código da categoria, que é o 741 para contribuinte individual MEI, e o sistema do E-Social vai entender que é um contribuinte individual comum. E aí vai entender que tem que ter INSS patronal, retenção de INSS e, a depender do valor, de acordo com a tabela progressiva, retenção de imposto de renda também. Então, se você não errar nisso na categoria do trabalhador, não vai ter problema nenhum, o E-Social só vai gerar mesmo a patronal nesse caso. Mas é isso, Ari, parece que essa era a última pergunta que tínhamos na nossa pauta. Queria dizer que foi um programa bastante completo, acho que com notícias, normas e decisões bastante variadas e sobre temas bem polêmicos, e a gente espera ter agregado conhecimento para vocês que nos acompanharam até aqui. Um grande abraço, Arik, para você também, Alexandre. Eu acho que os próximos meses a gente espera uma pauta também bastante carregada, né? A gente vai chegando no fim do ano, a gente já tem a definição sobre a desoneração que teoricamente é para sair em setembro, agosto vai vir cheio de novidades aí também, então convidamos vocês a permanecer conosco e agradeço mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigado, um abraço para vocês dois. Eu quero lembrar a nossa audiência que a gente está na terceira temporada do 30 Minutos em Foco, então vários temas que a gente só comenta rapidamente aqui porque falta tempo para se aprofundar em tantas polêmicas, a gente também tem tratado nessas lives toda quarta às 15 horas, excepcionalmente pode ser em um dia, em um horário diferente, mas em regra quarta-feira às 15 horas. E eu quero agradecer a você que nos prestigiou aqui com sua audiência, lembrar que você que está conhecendo nosso trabalho ainda, se não é inscrito no nosso canal, considere se inscrever, inclusive, para que você seja notificado das nossas publicações e a gente conta também com a sua divulgação. Divulga esse material para outras pessoas que lidam com a matéria, inclusive porque esse nosso podcast é o único podcast que você vai encontrar que tem essa proposta de todos os meses trazer aqui a atualização do que aconteceu de mais relevante na matéria tributária
em nosso país. E sem dúvida nenhuma, vale a pena você investir esse tempo escutando aquilo que a gente tem para trazer, porque de repente um insight, uma notícia ou uma interpretação que a gente compartilha aqui pode mudar completamente a maneira como você lida com determinados problemas em relação a esse tema. Um forte abraço para você então e até o nosso próximo programa.